Vamos lá, então, pessoal, só para nós terminarmos aqui, então, essa nossa parte sobre sondagem nasogástrica, tá? Vamos lá. Lavagem gástrica, tá, pessoal? Então, falamos sobre sondagem nasogástrica, falamos sobre sondagem nasoentérica, tá? Falamos sobre gavagem e agora vamos falar sobre lavagem gástrica, que é um procedimento bem comum de nós precisarmos fazer, principalmente nas urgência e emergência, tá? A lavagem, ela é um procedimento terapêutico no qual se introduz uma sonda até o interior do estômago para irrigar e aspirar o seu conteúdo. Apesar do procedimento ser utilizado como preparação para a cirurgia gástrica e para alguns exames auxiliares de diagnóstico, é utilizado essencialmente no tratamento de intoxicação por via digestiva. Ok, então esse, pessoal, é um dos principais procedimentos que a gente faz sondagem para lavagem gástrica, quando ocorre intoxicação por via digestiva, tá? A introdução, a gente introduz através da sonda nasogástrica líquidos na cavidade gástrica e logo em seguida se faz a remoção desse conteúdo inserido, certo? Vamos lá. Intoxicações exógenas que nos pedem lavagem gástrica. Sonda orogástrica de grosso calibre, tá? Pessoal, aqui tá orogástrica, mas geralmente a gente faz nasogástrica, porque o paciente com intoxicação exógena, geralmente ele está consciente. Então, aqui, pessoal, como eu falei anteriormente para vocês, na lavagem gástrica, quanto maior o calibre da sonda que nós usar, melhor, porque o objetivo dessa sondagem é retirar conteúdo gástrico de dentro do estômago, de dentro da cavidade gástrica. Então, muitas vezes a gente tem restos alimentares, a gente tem restos de medicação. No caso de hemorragia, temos coágulos de sangue. Então, quanto maior for o calibre da sonda, melhor vai ser o êxito, o sucesso na retirada do que se pretende retirar, tá? Administrar pequenos volumes de soro fisiológico de 100 a 250 ml e esperar o retorno do líquido. Parar somente quando o soro voltar limpo. A eficácia depende do tempo de ingestão. Então, pessoal, mas quando que eu vou fazer a sondagem, a lavagem gástrica? Quanto mais rápido for feito depois do tempo de ingestão, melhor, porque aí não deu tempo do organismo metabolizar o que foi ingerido, né? Então, ali, ó, após 5 minutos da ingestão, recupera-se 90% do que foi ingerido. Após 10 minutos, recupera-se 45%. Após 19 minutos, recupera-se 30%. E após 60 minutos, raramente indica-se a lavagem gástrica, porque geralmente, passado esse tempo, o que foi ingerido já foi metabolizado, já foi absorvido pelo organismo. Então, precisa se fazer medicamento, né? É o antídoto que fala, para se diminuir o efeito, porque o corpo já absorveu, o organismo já vai estar fazendo a metabolização daquilo que foi ingerido. Então, quanto mais rápido for feito a lavagem gástrica após a ingestão, melhor será o êxito na retirada, certo? Técnica: verificar se o paciente permanecerá com a sonda após a lavagem, que geralmente ele fica algumas horas com a sonda aberta em frasco, né, após essa lavagem. Executar a técnica de sondagem nasogástrica. Após certificar-se do correto posicionamento da sonda, conectar a seringa ou equipo conectado ao frasco de soro. Introduzir o soro na cavidade gástrica, observando sempre a capacidade do paciente. Então, pessoal, um paciente adulto,
Geralmente se introduz 200, 300, 500 ml até 1 litro, se ele conseguir, se o paciente tolerar, né, sem vomitar, a gente vai introduzindo melhor a quantidade que for possível. Abaixar a extremidade da sonda para fazer a sifonagem, a fim de esvaziar o conteúdo gástrico. Então, pessoal, para vocês entenderem, aqui é realmente uma lavagem mesmo. Como é que você faz para lavar um copo? Você coloca o copo embaixo da torneira, deixa o copo encher de água, lava ele e depois vira a água do copo fora. Não é assim que acontece? Então, a lavagem gástrica, pessoal, é mais ou menos desta forma. Você vai colocar o soro dentro do estômago do paciente, por exemplo, um soro de 500 ml. Você vai introduzir um equipo, né? Coloca o equipo no soro, conecta esse equipo na sonda e deixa descer esse soro por gavagem, pessoal. Tu vai deixar ele todo aberto e vai deixar descer através de gavagem esse soro no estômago. Quando desceu tudo, que terminou, você vai tirar o frasco de soro que está pendurado e vai deixar esse frasco no chão. Vai fazer a sifonagem, vai fazer com que esse conteúdo volte por sifonagem de volta para dentro do frasco do soro. Ou você vai abrir e vai deixar a sonda aberta num frasco para que esse soro volte, trazendo consigo todo o resíduo que for possível de dentro da cavidade gástrica, certo? Aspiração gástrica é a retirada do ar ou conteúdo gástrico, realizado de 2 em 2, 4 em 4 horas ou, se necessário, diretamente na sonda nasogástrica. Por exemplo, pessoal, aqui a gente tem um recém-nascido com uma sonda, né, nasogástrica. Vamos supor que esse recém-nascido esteja com muita distensão abdominal. Então, nesse caso, que ele apresente vômito ou distensão abdominal, fica restrita a dieta, ou seja, não vai ser administrado alimentação para essa criança. E pode ser que seja prescrito uma aspiração gástrica. De 2 em 2 horas está prescrito para ir lá e se fazer a aspiração. Então, você vai aspirar o conteúdo, vai medir na seringa e vai anotar no prontuário. Às 10 da manhã teve 2 ml de resíduo gástrico. Às 12 horas teve 1 ml de resíduo gástrico. Porque, pessoal, muitas vezes acontece, tanto em adulto como em criança, que o estômago não digere, o corpo não metaboliza e acaba acumulando secreção gástrica, né, dentro do estômago. Então, às vezes precisa ser retirado para evitar o vômito, principalmente em recém-nascido. Então, você faz aspiração gástrica para retirar aquele líquido que não está sendo metabolizado e para evitar que tenha vômito ou aspiração pulmonar. Certo? Lavagem da sonda após qualquer administração. Orientar para que o paciente respire pela boca durante o procedimento. Se o medicamento a ser ministrado for comprimido, ele deve ser macerado. Então, pessoal, aqui, quando você estiver usando a sonda para alimentação ou para administração de medicamento, você precisa orientar que o paciente respire pela boca durante o procedimento, né? Que você vai introduzir, tá? Sempre que possível fazer por gavagem, mesmo em adulto, por exemplo, você precisa dar, vamos supor, um comprimido para esse paciente. Você vai macerar, vai desmanchar esse comprimido em água, né? E vamos supor que você coloque lá numa seringa em 10 ml de água. Aí você vai lá e coloca na sonda e deixa descer por gavagem, tá? Após a administração desse medicamento, você vai injetar uns 20 ml de água atrás desse medicamento para fazer a lavagem da sonda, para evitar que o farelo, o resíduo desse medicamento fique dentro da sonda e acabe causando obstrução, porque você sabe que se a sonda desse paciente obstruir, você vai ter que remover essa sonda e fazer novamente uma sondagem nasogástrica, e isso é muito traumático para o paciente. Então, esse cuidado de lavagem da sonda após qualquer administração
ou de dieta ou de medicamento, é muito importante para evitar que essa sonda fique obstruída, certo, pessoal? Retirada da sonda nasogástrica. Então, paciente teve melhora significativa, o paciente foi feito a lavagem gástrica e já está com as suas funções, né, melhoradas, né? Não se faz mais necessário a sonda e o médico assistente passou e prescreveu a retirada da sonda nasogástrica. Então, a gente vai lá, primeiramente vai fechar essa sonda, que possivelmente estava aberta em frasco, né? Fecha a sonda, vai tirar a fixação que está na pele do paciente, pedir para que o paciente prenda a respiração somente por um momento e vai puxá-la de forma contínua, a fim de evitar náuseas ou vômito. Você precisa, pessoal, fazer um movimento firme, um movimento único, porque o paciente, assim como para introduzir a sonda, ele também sente náusea na hora de tirar, porque o mesmo caminho que a sonda percorre para ser introduzida, ela vai percorrer no momento da retirada, correto? Então, você precisa fazer um movimento único, um movimento firme, tá? Para evitar um sofrimento, uma exposição maior do paciente, mas bem tranquilo de ser feito também. Pessoal, sei que esse assunto assim foi um tanto quanto longo, um tanto quanto extenso, né? Temos aí 3 videoaulas para conseguir transmitir, para nós conseguir estar vendo todos eles, mas conseguimos, assim, ó, pessoal, a gente viu vários assuntos, tudo relacionado ao mesmo assunto, onde foi a sondagem nasogástrica, né? A gente viu aprendemos a fazer o correto, a verificar o correto posicionamento da sonda. Também vimos a sondagem nasoentérica, a diferença entre uma e a outra. Vimos o procedimento de gavagem, o procedimento de lavagem gástrica, aspiração gástrica, lavagem da sonda após qualquer administração e também a retirada da sonda nasogástrica, tá, pessoal? Assistam essas 3 videoaulas quantas vezes forem possível, tá? Se ficar dúvida, se precisarem, me mandem mensagem que eu vou estar respondendo para vocês, ou anotem a dúvida de vocês. Quando nós tivermos a nossa aula prática, aí sim, pessoal, a aula prática é para nós estarmos sanando essas dúvidas que ficam, tá? Vamos estar conhecendo os materiais dos quais eu estive falando para vocês nesses vídeos, tá? E também mostrando na prática para vocês como que é realizado esse procedimento e como que deve ser feito estes cuidados essenciais de enfermagem nos pacientes que precisam fazer uso tanto da sonda nasogástrica como da sonda nasoentérica, tá? Espero que vocês se preparem muito bem para fazer esta avaliação, que vocês respondam de forma segura cada uma das questões, né, que terá ali na nossa avaliação, pessoal. E, como já falei, anotem a dúvida para quando nós formos para a nossa aula prática, vocês possam estar me pedindo e eu possa estar esclarecendo para vocês a dúvida, ok? Tenham uma boa semana, tenham um bom aproveitamento deste estudo.